Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, Cláudio Souza, nosso canal Discipulando com a Bíblia. Hoje vamos trazer o nosso resumo da nossa 7ª lição da nossa revista de jovem, Escola Bíblica Dominical CPAD, segundo trimestre 2023. O título desta nossa 7ª lição é Perdoe-me, Senhor. Texto base desta nossa 7ª lição, o Salmo 51, um salmo de grito por perdão, escrito ali, composto pelo rei, o salmista Davi. Lembrando que a nossa revista Escola Bíblica de Jovem deste segundo trimestre de 2023 está contextualizando o livro do Salmo. O título é Encorajamento, Instrução e Conselhos. Alcance uma vida cristã feliz com os ensinos dos Salmos. E hoje, nesta nossa 7ª lição, vamos estudar um pouquinho sobre o Salmo 51. O nosso texto principal, ou nossa verdade textual, está no Salmo 51, verso 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. O resumo desta nossa 7ª lição: para viver um processo de restauração espiritual, é preciso reconhecer a benignidade e a misericórdia de Deus, bem como confessar o pecado praticado e abandoná-lo. Os objetivos desta nossa lição: compreender que o Salmo 51 é um clamor por misericórdia e confissão, mostrar o anelo do salmista pela restauração da sua vida espiritual, pela sua restauração do seu relacionamento com Deus, e explicar que depois da confissão e restauração da comunhão com o Senhor, estamos prontos para adorá-lo em espírito e em verdade. Salmo 51. Salmo composto ali pelo salmista, pelo rei Davi. Então, o Salmo 51 ele está na categoria dos salmos penitenciais. Este salmo é o mais profundo dos salmos penitenciais. Vai mostrar a angústia do rei Davi diante do pecado que havia cometido, e Davi se sentiu na obrigação de se reconciliar, de se aproximar de Deus, porque ele vai dizer: não afaste de mim o teu espírito. O homem sem o espírito de Deus é uma alma morta. Então, o Salmo 51 está nesta categoria dos salmos penitenciais, salmos de confissão. Este salmo nos ensina a respeito da importância da confissão e a busca pelo perdão de Deus. Ele foi escrito por Davi quando ele foi confrontado pelo profeta Natã, na ocasião ali do adultério com Batseba e, consequentemente, a morte, o assassinato do esposo desta mulher. Esse episódio está lá em 2 Samuel, capítulo 12, versículo do 1 ao 14. Então, o Salmo 51, ele nos revela importantes preceitos divinos para uma vida cristã abençoada, como, por exemplo, a natureza misericordiosa de Deus, a necessidade de confessar os nossos pecados para uma restauração, a disposição de viver um processo de restauração e viver a adoração pública de maneira
restaurada. Quando confessamos e deixamos, como está lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, Deus é misericordioso e vem ao nosso encontro, nos liberando, nos dando o perdão e a restauração. Mas é preciso confessar, deixar, se humilhar diante do Senhor. Então, Salmo 51, do verso 1 ao 2, vai falar ali sobre o reconhecimento da natureza misericordiosa de Deus em nos perdoar. Do verso 3 ao 5, a confissão de pecados. O salmista vai confessar suas transgressões ali ao Senhor. No verso 6 ao 13, o salmista vai falar sobre a busca da restauração, do relacionamento com Deus. E do verso 14 ao 17 ali, a adoração verdadeira. Deus não aceita sacrifícios tolos. Sacrifícios têm que ser em espírito e em verdade. Um coração quebrantado, um coração contrito. O Senhor se alegra. Então vamos nos debruçar sobre este Salmo 51. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, Discipulando com a Bíblia, se inscreva, ative o sininho aí de notificações, deixe seus comentários e compartilhe também nossos vídeos. Estamos trazendo aqui semanalmente resumos das nossas lições, uma reflexão a partir do entendimento das nossas lições, tanto de adulto quanto de jovem, da editora CPAD, né? Lição de jovens e adultos da nossa escola bíblica dominical. Então, nosso texto base, texto bíblico, é o Salmo 51. Não vamos ler aqui para não ficar nosso vídeo muito grande, mas você leia o Salmo, estude o Salmo 51, leia ele inteiro, ele completo, para ter um entendimento, uma visão mais ampla, mais completa a respeito deste episódio, deste Salmo de confissão, escrito ali por Davi, da ocasião ali, no contexto ali, e do envolvimento dele ali com o adultério e o assassinato de Urias, o Eteu. Salmo 51 remota a esse contexto, quando Davi foi confrontado ali pelo profeta Natã a respeito da ocasião ali do adultério dele com a esposa de Urias, Batseba, 2 Samuel, capítulo 12, versículo do 1 ao 14, ordenado ali pelo rei Davi. Ele adulterou com a mulher, tramou ali para que Urias fosse se deitar com a mulher, haja vista que Batseba ficou grávida do rei, o rei tentando encobrir ali o seu pecado, mandou chamar Urias, o marido desta, que estava na guerra, veio, tentou de todas as formas ali para que Urias fosse para a sua casa deitar-se com sua mulher, ter relação ali com sua esposa, para que o crime, o pecado de Davi ficasse encoberto. Quando a criança nascesse, Urias viesse a pensar que o filho fosse dele, mas na verdade a mulher estava grávida de Davi. Como Urias, um homem reto, justo, não foi à sua casa, antes ficou ali junto, ali não entrou na sua casa para se relacionar ali com a sua esposa, já vista que os colegas dele, os amigos, estavam na guerra, lutando pelo Israel, lutando pelo rei, lutando pela cidade, lutando pelo seu Deus, a Arca da Aliança também. Então, Urias, um homem justo e reto, em detrimento do plano ordiloso de Davi. Davi, não tendo outra alternativa, tramou que Urias fosse colocado ali na frente da batalha, em um lugar onde ele viesse a ser ferido. Ainda pediu que Joabe, o capitão ali do exército, tirasse o apoio para que Urias não escapasse. Então, Davi adulterou e tramou, premeditou o assassinato, como Urias iria morrer, para que ele viesse a ficar com a mulher e tudo ficasse encoberto. Mas chegou um momento em que Deus chamou, através ali do profeta Natã, Davi para a prestação
de contas, né? Então, Deus é um Deus que dá oportunidade para nós nos arrependermos, mas é necessário fazermos a nossa parte também, né? Então, o Salmo 51 está estruturado da seguinte forma: primeiro, reconhecimento da natureza misericordiosa de Deus, verso do 1 ao 2, confissão de pecados, verso do 3 ao 5, busca por uma restauração, verso do 6 ao 13, e adoração verdadeira, ali do 14 ao 17, e do 18 ao 19, o bem ali de Sião, a adoração pública ali ao Senhor Jesus Cristo. Então vamos estudar esta natureza misericordiosa do Senhor frente ao pecado do homem, a necessidade de confessar o pecado para ser restaurado, a disposição de viver o processo da restauração e, finalmente, viver a adoração pública de maneira restaurada para a glória de Deus. Nosso primeiro tópico desta nossa 7ª lição, misericórdia e confissão, pegando ali o contexto do verso 1 ao 5 do Salmo 51. Nos 2 primeiros versículos, ou versos, chama a atenção as expressões tem misericórdia, benignidade, apaga as minhas transgressões e tua misericórdia lava a mim e purifica-me. Olha o que diz. Tem misericórdia de mim. Davi começa falando, pedindo a Deus misericórdia. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Ou seja, ele não pede inocência porque ele é culpado e nem lança a sua culpa em outro. Ele reconhece a sua transgressão. Aí diz, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Ou seja, segundo as tuas misericórdias, né? Tem compaixão, me perdoa, eu me humilho, reconheço a minha falha. O primeiro processo da restauração espiritual é reconhecer o seu pecado. Reconhecer e confessar. E deixar. Aleluia. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Então, o salmista tem uma clara noção de que Deus é benigno e misericordioso. A benignidade do Senhor, o Salmo 136, verso 1, vai dizer que dura para sempre. E suas misericórdias não têm fim. Lamentações, capítulo 3, versículo do 22 ao 23, né? Davi tem plena certeza de que se dirigir diretamente a Deus é a melhor decisão. A melhor decisão é ir direto àquele que tem o poder de perdoar. Então, Davi vai ao Senhor quando ele é confrontado ali pelo profeta Natan, né? Deus é benigno e misericordioso e ele pode nos lavar e nos purificar. Então, Davi se dirige diretamente ao Senhor. Nós vemos essa situação também lá em 1 Crônicas, no capítulo 21, quando Davi mandou Natã, o capitão do seu exército, enumerar todos os homens de Israel que saíam para a guerra. Davi não perdia uma batalha. E Israel não perdia uma batalha ali no tempo de Davi. E Davi mandou enumerar o povo. E isso pareceu mal aos olhos do Senhor e aos olhos do capitão do exército ali de Israel, porque as vitórias de Israel não vinham por causa do número do exército, mas porque Deus é que pelejava pelo seu povo. E Davi mandou enumerar, Joabe não gostou ali mais para a obediência, pouca obediência foi enumerou o povo. Mas Deus, através ali do profeta Gade, chamou Davi para prestação de contas, porque Davi se orgulhou do seu exército, da quantidade de homens que saía para a guerra. E não era os homens, não era o exército, não era Davi, era Deus que pelejava pelo seu povo.
Aí Deus chama Davi para a prestação de contas através do profeta Gade. Está assim, ó, Primeiras Crônicas, capítulo 21, versículo 10. Deus manda o profeta Gade a Davi e diz assim, versículo 10. Vai e fala a Davi dizendo, assim diz o Senhor, 3 coisas te proponho. Escolhe uma delas para que eu te faça. Então, Deus chama Natan e diz, o profeta Gade diz a Davi, 3 coisas eu te proponho, escolhe uma, por causa desse teu pecado de mandar enumerar o povo. 3 anos de fome sobre a terra, ou 3 meses consumido diante dos teus adversários e a espada dos teus inimigos te alcançando, ou 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra e o anjo do Senhor destruindo os termos de Israel. Escolhe uma destas. Aí Davi reconheceu o seu erro e no versículo 13 ele diz, Davi diz a Gade, o profeta, estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia na mão dos homens nem dos meus inimigos. Então Deus deu 3 opções a Davi. Davi escolheu cair na mão de Deus, porque Deus é misericordioso. E por causa deste pecado de Davi, de mandar enumerar o povo, 70.000 homens, 1.000 pessoas morreram da praga, da espada do anjo ali desembainhada sobre Israel. E quando o anjo estava ali com a espada desembainhada para destruir Jerusalém, Deus interveio e mandou que o anjo parasse. 3 dias. Davi escolheu cair na mão do Senhor por causa da misericórdia de Deus. Então, há consequências às nossas ações, mas há perdão quando confessamos e deixamos, como diz Davi, tem misericórdia de mim, Senhor, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Davi se dirige a Deus de maneira humilde, confessando e especificando o seu pecado, verso 3 a 4. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Contra ti somente pequei, fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificados quando falares e puro quando julgares. Então Davi se dirige confessando o seu pecado. O salmista reconhece a inclinação humana para o pecado desde o início da existência humana, verso 5, quando ele diz, eis que iniquidade fui formado, né? Eis que iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Mas ele não se isenta da sua responsabilidade. Ele reconhece a natureza do homem para o pecado, mas ele não se isenta, não se acha inocente. A culpa foi dele totalmente. Ele olhou, desejou e consumiu o ato. Né? Então ele reconhece o seu pecado. O pecado, 2 pontos estão bem claros no verso 3 ao 5. O pecado específico praticado, o pecado dele, do adultério e do assassinato, e a consciência da inclinação humana ao pecado desde o início da existência. Né? Todos nós pecamos por termos a natureza de Adão, mas a culpa não está tudo sobre Adão. Nós somos nova criatura, né? Nós já somos justificados em Jesus. Né? Então não devemos continuar na vida de pecado. Deus é quem remove o pecado. Contra a prática do pecado só há um antídoto, voltar-se ao Deus misericordioso por intermédio do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Todo pecado é contra Deus somente, né? Todo pecado é uma afronta ao Senhor. Pecamos contra Deus, contra o nosso corpo, contra o próximo. Mas todos esses pecados, diretamente estamos pecando contra Deus, porque pecado é uma afronta
ao Senhor Deus. Né? Todo pecado é contra Deus somente, embora Davi tivesse adulterado com Batseba, ordenado a execução do seu marido, Urias, foi contra ti, ele vai dizer, foi contra ti, a Deus, né? Contra ti somente pequei, no verso 4. Davi havia violado vários mandamentos do decálogo, ou seja, Davi havia quebrado vários princípios. Olhado, parado, ali, observando, deixou descer para o coração, não conseguiu mais controlar, premeditou, chamou a mulher, adulterou e depois ainda tramou o assassinato do esposo. Então Davi saiu quebrando vários princípios até chegar à consumação do ato em si. Por isso ele pede a Deus misericórdia, que o Senhor não retire dele o seu Espírito Santo. Né? Então, quem peca contra Deus só pode ser lavado, bem como purificado o coração por Ele mesmo, por intermédio do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Né? O caminho para a restauração do cristão é se dirigir ao Deus misericordioso, confessando o pecado praticado, tendo a consciência de que somente Deus pode remover a mancha deletéria do pecado por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Somente Deus. Segundo as Crônicas, capítulo 7, versículo 14, quando Salomão dedicou o templo ali ao Senhor e Deus apareceu ali em sonho a Salomão e disse: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, Israel, se humilhar, olha as etapas, se humilhar, orar, reconhecer, confessar os seus pecados e deixar. Então Deus ouviria, perdoaria os pecados e sararia a terra. Então, humilhar, reconhecer, né? Orar, confessar, pedir perdão, deixar. Deus ouve do céu, sara a nossa terra e perdoa os nossos pecados. Mas é necessário irmos ao Senhor, reconhecendo a nossa situação, como foi Davi. E olhe, e se Deus não vai confrontar Davi, Davi não iria confessar. Passou-se um tempo, um bom tempo, até que o profeta Natan foi confrontar Davi. Está lá em 2 Samuel, capítulo 12. Davi estava de boa, tudo encoberto, Urias já havia sido morto, ele já havia tomado Batseba como esposa, estava tudo tranquilo. Mas Deus deu tempo para que Davi confessasse e deixasse. Confessasse o seu pecado, a sua culpa. Mas Davi não foi. Então Deus foi até Davi e, através dali do profeta Natan, e expôs ali a situação que Davi estava envolvido. E Davi viu que a situação era gravíssima e se humilhou diante de Deus. Deus, a Bíblia, não encobre o pecado do homem. Mostra de homens que foram grandes homens na mão de Deus. Davi é chamado homem segundo o coração de Deus. Mas Deus não encobriu as falhas de Davi para mostrar que o pecado é traiçoeiro. Se não tomarmos cuidado, podemos ser tragados por ele. Então é necessário vigilância, vigilância sempre. Nosso segundo ponto, buscando a restauração, verso do 6 ao 13. A prática do pecado nasce de dentro do ser humano. Tiago, capítulo 1, versículo 14 ao 15, vai nos falar a respeito disso. As concupiscências. Davi primeiro olhou, desejou
não teve controle sobre essa emoção, deixou descer para o coração, perdeu o controle. Perdeu o controle totalmente. Aí mandou chamar Batseba, se envolveu com ela, e depois de todo aquele processo, ele mais já preso no laço, se aprofundou ainda mais no pecado com a morte do esposo daquela mulher, tramando o assassinato de Urias. Então, Tiago vai dizer no verso 1, capítulo 1, versículo 14 ao 15, está escrito assim: mas cada um é tentado quando atraído. Davi foi atraído pela beleza ali de Batseba, que estava tomando banho. Mas cada um é tentado quando é atraído e engodado pelas suas próprias concupiscências, os seus desejos desenfreados. Depois, havendo a concupiscência concebido, deixou descer por coração, dá à luz o pecado, tramou, e o pecado, sendo consumado, gera morte espiritual. Então, olha quantas etapas, quantos princípios foram quebrados, né? Então, é necessário termos vigilância. Somente Deus pode criar um coração puro, mas não mais sujo pelo pecado. Verso 10, olha o que está escrito. Salmo 51, verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Aleluia. Um espírito reto, não uma vida torta. A nossa vida interior precisa ser purificada para que a presença do Espírito Santo seja uma realidade e assim tenhamos de volta a alegria da salvação e um espírito voluntário nas coisas do Senhor. Verso 12. Torna a dar minha alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Aleluia. Glória a Deus. Não me lances fora da tua presença. O que somos nós longe da presença do Senhor? O salmista reconhece: não me lances fora da tua presença, não retire de mim o teu Espírito Santo. Confissão, reconhecimento do pecado, confessar e deixar. E clamar por misericórdia. Aleluia. Davi nos dá o exemplo. Humilhação. O salmista sabia que o pecado apaga a alegria de viver. O processo de restauração do pecador perpassa pela confissão, humilhação diante de Deus e, finalmente, o fato de tornar a sentir a presença do Santo Espírito do Senhor. Então, neste Salmo 51, uma das verdades mais contundentes é de que o pecado tira a presença de Deus. Tirou ali da vida do salmista. Quando ele vai dizer no verso 11, não me lances fora da tua presença, não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar minha alegria da tua salvação. Davi estava vazio. Olhando ali a história de Sansão, o juiz de Israel, quando ele foi enganado ali por Dalila, o Espírito Santo havia saído de Sansão e Sansão ainda não tinha percebido. Quando Dalila cortou ali os cabelos dele, as tranças, e os filisteus vieram sobre ele pensou que mais uma vez iria vencer como antes, mas o Espírito Santo já havia saído. E Sansão teve os olhos ali vazados, arrancados, e sofreu muito na mão dos seus inimigos. O Espírito Santo havia saído e ele não havia percebido. Vivendo de aparência. Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Então, uma das verdades mais contundentes é de que o pecado tira a presença de Deus,
Sem esta presença não há alegria nem júbilo, mas sobra tristeza e angústia, frustração e a consciência pesada, acusando de que é necessário confessar e deixar. A consciência acusa ao peso do pecado e é necessário confessar e deixar. Mas há restauração para aqueles que confessam e deixam. Louvado seja o nome do Senhor. A restauração começa pela renovação interior. A obra de restauração de uma vida que caiu no pecado é de Deus e não somente uma decisão humana. Ele pode dar um coração puro e um espírito reto. Aleluia. O Espírito Santo sempre apelará para a nossa consciência a fim de que não fiquemos imersos na prática do pecado. Ele, o Espírito Santo, que nos convence do nosso pecado. Aleluia. A pena de acusação nos convence do pecado, da justiça, da pena que está determinada para aqueles que permanecem no pecado e do juízo, que é a execução da pena. Está lá em João capítulo 16, versículo 8, é o Espírito Santo que nos convence. Aleluia. Né? Então, há uma vida plena no Espírito de alegria e júbilo para servir a Deus em sua obra, quando confessamos e deixamos. Né? Tudo começa pela purificação do coração. Pela purificação do coração e o estabelecimento de um espírito reto. Então, tudo começa pela renovação do nosso interior. Jeremias, capítulo 17, versículo 19, Deus diz assim: enganoso é o coração, está escrito assim, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem é que conhece o íntimo do coração, o coração do homem? No Salmo 139, o salmista Davi vai responder. O salmista vai responder ali também. Para onde me fugirei da tua presença? Para onde me esconderei de Deus? Tem algum lugar, por acaso, que Deus não esteja, que Deus não veja? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Aí Deus responde no versículo 10. Jeremias capítulo 17, versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. E isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Deus conhece nossas motivações, nossas intenções, nossos pensamentos. Para onde me fugirei de tua presença? Salmo 139. Aleluia. A súplica de Davi por perdão e restauração baseia-se na graça, misericórdia, benignidade e compaixão de Deus, num coração verdadeiramente quebrantado e arrependido. Nosso terceiro ponto, aqui, top para a gente finalizar, prontos para adorar. Verso do 14 ao 17 do Salmo 51. O desejo de participar da adoração pública. Os salmos são canções para adorar, principalmente no templo. Eram hinos que eram cantados, adorados ali nas festas judaicas, nos cultos dos judeus. O salmista tem um desejo aqui de louvar a justiça divina, o pedido de livrá-los do crime de sangue, certamente uma alusão ali ao assassinato de Urias, o esposo de Batseba. Uma vez perdoado, o salmista estaria pronto para adorar publicamente no templo, ali na tenda da congregação, de acordo com a justiça divina, adoração pública, congregacional. Nos versos 16 a 17, aprofunda ainda mais a questão do estado interior para adoração pública. Olha o que diz: porque te não comprases em sacrifício, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então Davi vai dizer, não adianta sacrifícios, senão eu daria todos.
Sacrifício para Deus é um coração quebrantado, é uma vida de arrependimento, é confissão e deixando, confessando e deixando a prática do pecado. Se o meu povo que se humilha, confessa, deixa, eu ouvirei, perdoarei os seus pecados. 1 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Então é preciso confessar e deixar, né? Um coração quebrantado, um coração contrito, Deus não desprezará. Humilhação, confissão. Lembra lá da oração do publicano e do fariseu? O publicano, reconhecendo o seu estado de pecaminosidade, nem conseguia olhar para o alto, se humilhando, reconhecendo o seu estado, que necessitava do perdão, ao contrário do fariseu, que já se considerava justificado, né? Então, é necessário confessar e deixar. Não podemos nos apresentar para a adoração de maneira mecânica, superficial. Deus conhece nossas emoções, nossas intenções, nosso coração. Então, Davi entende que todo seu ser deve estar presente no ato da adoração. Espírito, alma e corpo. Santidade integral. Espírito, alma e corpo. Espírito e coração quebrantado e contrito são a prova de que a vida inteira do adorador está ali diante do Senhor. Né? A nossa experiência de restauração nos permite ensinar aos transgressores os teus caminhos. Salmo 51, 13. Olha o que diz. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e aos pecadores a ti se converterão. Aqui, o salmista já em um estado aqui de restauração, já reconhecendo que Deus está lhe restaurando. Aí ele vai dizer, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Processo ali da restauração. Isso é isso que Deus quer fazer conosco, que os nossos gestos exteriores reflitam a nossa vida interior, pois se o nosso coração for puro, o nosso espírito for reto, consequentemente, nossas ações serão puras e retas. Para a glória de Deus. Aleluia! Com o advento do sacrifício de Jesus Cristo, nós, almas restauradas, corpos posicionados, somos o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos capítulo 12. Deus não despreza um espírito, um coração quebrantado, o homem que se arrepende. Somente Deus pode nos fazer novas criaturas e nos restaurar a verdadeira santidade. Somente Deus. Davi sabe que se Deus abolir da sua vida a obra do Espírito Santo, que convence e repreende o pecador face aos seus pecados, não haveria qualquer esperança de salvação para ele. Todos nós pecamos. Todos nós erramos. Mas há restauração para aqueles que confessam e deixam. Confessa e deixa. Não deixemos nossos corações cauterizar no pecado, pelo pecado. Confessa e deixa. A porta da graça está aberta. Jovem, você foi chamado para fazer a diferença nesta geração. E não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com este mundo. Você foi chamado para fazer a diferença na sua geração, na sua comunidade. Haja como tal, para a glória de Deus. Confessa e deixa que alcança a misericórdia. A restauração vem. Ainda que aparentemente apareça as consequências de nossas ações, nos leve a pensar que não tem jeito. Tem jeito. A última palavra é do Senhor. Enganoso é o coração do homem, Jeremias 17, 9.
Mais do que todas as coisas, é Deus falando, e perverso, quem é que conhece? Aí Deus mesmo responde, eu, o Senhor, eu esquadrinho, eu conheço o coração e provo os pensamentos, para dar cada um segundo o fruto das suas ações. Se há arrependimento, há perdão. Se há confissão, há perdão. Se há quebrantamento, há restauração. O que vamos escolher? Permanecer numa vida de pecado ou confessar e deixar e alcançar misericórdia e o renovo espiritual? Reflita, haja. Deus quer te restaurar. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe.